Vamos lá. Recomeçando, né? Não vou repetir, mas assim, a gente não perder o raciocínio. Então, existe a importância do espaço social, que é mega importante na vida desse aluno. Quando a gente fala de psicologia, a gente está falando ainda de uma importância maior. Por quê? Porque o psicólogo ele não vai trabalhar com o intelecto. Então, a gente sabe que a escola, a academia, a instituição, ela é responsável, por si só, em produzir esse tipo de conhecimento no aluno. E a gente sabe que a psicologia como um todo, seja na escola ou qualquer outro espaço, ela é responsável por trabalhar habilidades sociais, por trabalhar habilidades emocionais, de como as pessoas vão lidar com isso em diferentes contextos, em diferentes situações, tá? Então vamos lá, aqui para o primeiro parágrafo. A educação é um fenômeno social através do qual o ser humano transmite e aprende o conteúdo culturalmente acumulado. O processo educacional pode ser organizado de diferentes formas, de acordo com o grupo social e sua cultura. O que ele está querendo dizer com isso? Não adianta você estar num espaço organizacional, institucional, com uma determinada cultura e exigir desenvoltura social desses alunos, que essa desenvoltura não condiz com a questão cultural, com as normas, com as regras desse espaço. Por exemplo, tá? Vamos dar um exemplo. Se você pega as grandes escolas, você vê que as grandes escolas elas têm convênios com o próprio Google for Education, né, que é o Google para Educação. As grandes escolas hoje já têm as salas de mídias digitais, tem os laboratórios de robótica, não que as escolas de fato não tenham robótica, mas tem os laboratórios de robótica, tem os laboratórios de física, de química, de ciências. E aí, a maneira que esses alunos têm para aprender é completamente diferente da maneira que os nossos alunos vão ter. Os nossos alunos vão estar prejudicados? Não. O conteúdo vai ser da mesma forma, mas a convivência vai ser diferente desses alunos. Por quê? Porque determinadas tecnologias ou influências do meio levam a um tipo de comunicação e que em diferentes espaços isso também vai se diferenciar. Então, a maneira que também não vamos ser hipócritas, a maneira que temos de criar o social nas escolas privadas é diferente da maneira que nós criamos o social nas escolas públicas. Por quê? Porque a gente tem aí a participação da família, e a gente tem participação da comunidade, aí a gente tem participação de empresas, né? De outros locais, que vem influenciar positivamente e negativamente, tanto na pública quanto na privada, mas nós estamos falando de fatores econômicos diferentes, nós estamos falando de realidades diferentes, então nós estamos falando também de desenvolvimento social diferente, tá? No Brasil, não. O processo educacional pode ser organizado, isso aqui a gente já falou. No Brasil, a educação formal, que visa a transmissão dos conteúdos acumulados pela cultura ocidental, elegeu a escola como espaço de construção do mesmo. A sociedade, no século XX, passou a necessidade de sujeitos mais qualificados, que soubessem ler, escrever e contar. E, para tal, passou a ter a obrigatoriedade do ensino, que ampliou o campo de trabalho dos profissionais ligados à educação. Olha que interessante que eu vou falar para vocês aqui sobre isso. Ele está falando do século XX aqui, né? E a gente está falando de um século à frente, mas as coisas não estão tão diferentes. Eles estavam falando nessa época da necessidade dessas pessoas terem qualificação, né? Delas saberem ler, escrever e contar. Isso é o básico. Porém, eles estavam preocupados em ampliar o campo de profissionais ligados à educação. Profissionais que tivessem competência de despertar esse olhar nos alunos, não só do ler e escrever, do contar, do português, da redação e da matemática, mas que eles pudessem entender a importância disso em diferentes aspectos. Hoje estamos vivendo isso muito fortemente. Você pode ter um lindo currículo, um maravilhoso currículo,
Porém, você precisa ensinar hoje ao seu filho, a essas crianças, a desenvoltura social. O fator mais importante que nós estamos vivendo na realidade hoje são as pessoas que conseguem manter uma boa comunicação social. Assim você forma suas redes de contato, assim você estabelece seu crescimento profissional, assim você consegue se firmar enquanto profissional na sociedade. A gente pode olhar aí na internet afora, quantas pessoas não têm formação, são vazios em conteúdos que a gente está dizendo de intelecto, mas elas conseguem uma audiência absurda, porque elas falam a sua linguagem, aquilo que é acessível aos seus ouvidos, aquilo que é acessível aos seus olhos, aquilo que desperta seu interesse. Hoje nós estamos ensinando os nossos filhos a isso, dentro do espaço escolar. Quando ele tem uma aula de robótica, a ideia não é preparar esse aluno para trabalhar com robótica depois. Pode ser que ele desenvolva essa expertise, né, para a área da robótica depois, mas a ideia é fazer com que ele entenda a construção desses meios, desses mecanismos tecnológicos, né, desses mecanismos, dessas ferramentas, desses instrumentos, e que ele possa usar dessas estratégias na sua prática do cotidiano. Quando a gente fala de educação socioemocional no ambiente educacional, a gente está falando que cada vez mais a sociedade tem exigido uma competência emocional mais alta. Nós estamos tendo que aprender cada vez mais a lidarmos com aquilo que é imprevisível, aquilo que é inconstante, aquilo que não é controlável. Antigamente a gente saía de casa e a gente sabia que ia voltar, entre aspas, né? Que ninguém nunca tem certeza sobre isso. Mas não tínhamos o número de violência, nós não tínhamos o número de doenças que nós estamos hoje, não é só Covid, né? As outras doenças que nós estamos vivendo. Nós não tínhamos o número de pessoas descontroladas emocionalmente na sociedade. Então, a gente tinha maior controle das nossas emoções. Hoje, os filhos, eles estão tendo que aprender muito precocemente a lidarem com isso. Então, assim, olha só como que é engraçado, né? No livro mesmo do meu próprio filho, essa semana veio falando sobre padrasto, sobre enteado e sobre pais separados. Ele não tinha ainda escutado falar sobre isso, graças a Deus, assim, nesse sentido, porque somos casados, enfim. Mas acontece isso dentro da família. Eu não estou dizendo que a minha família é a mais perfeita e que isso nunca pode acontecer com a minha, né? Eu não desejo que aconteça. São coisas distintas, diferentes. E eu tenho certeza que famílias de pais separados, eles não desejaram isso ao longo da vida, mas acontece. E aí, na hora que eu estava explicando isso para o meu filho, eu falava assim, olha, filho, tem um papai, tem mamães, né? Então, pai e mãe, que acabam percebendo que o casamento, eles já têm noção do casamento, o casamento não é mais viável, o amor não suportou as diferenças, então não se colocou acima de tudo o amor ao próximo, deixou que outras coisas interferissem nessa relação, coisas externas, e isso acabou se desfazendo. Porém, eles continuaram sendo pai e mãe, então essa criança não deixou de ter o pai, não deixou de ter a mãe. Cada um foi morar na sua casa, mas essa criança agora passa a frequentar um pouco a casa da mãe e a casa do pai. Ele falou assim, ai mãe, que confusão, por que não simplifica essa situação, fica todo mundo junto do mesmo jeito? Tem que arranjar confusão onde não tem. Bem a cara de Gesiane isso, né? Vamos resumir? Vamos explicar logo isso? Vamos resolver? Mas nem toda criança lida dessa situação, dessa maneira. Né? E assim, também ele não passou pelo problema. Eu não sei se ele passasse, como que ele iria lidar com isso. Ele já disse, ai, simplifica e fica todo mundo junto. Por quê? Porque para ele é confuso lidar com essa situação dessa forma e dessa maneira. E aí, no espaço escolar, a gente também tem essas situações, e muito. Então, assim, nós temos hoje diferentes tipos de família. Nós temos famílias consanguíneas, nós temos família homoafetiva, nós temos famílias unilaterais, né? Então, ou é só do pai ou só da mãe. Consanguínea, que significa criados pelos avós, criados por tios. Né? Nós temos diferentes tipos de famílias. Tem pais que já morreram,
né? Então, a mãe hoje cria os filhos sozinha porque ficou viúva ou vice-versa. Então, isso tudo impacta nas emoções e no convívio social dessas crianças. Cada vez mais, elas precisam entender, e a família e a escola precisam trabalhar o que é seu e o que é do outro. Antigamente, existia muito uma postura que é hoje, ainda bem que isso está sendo rompido, que é assim, ah, não, família de pais separados, eu não quero meu filho se misturando. Eu não quero meu filho convivendo. Hoje a gente explica, né, o que aquilo dali pode impactar na vida dele, o que aquilo dali pode trazer de prejuízos na vida dele. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. Felipe Neto, por exemplo, é tudo de ruim, né? Vocês, não sei se vocês já tiveram oportunidade, quem tem filho novo aí, assistir e etc. E ele faz uma influência social completamente, vamos dizer assim, fora da média, né? Fora das expectativas de uma família. Só que as pessoas dizem assim, não, eu bloqueei o meu Instagram, o YouTube, deixei que ele não visse mais e está proibido e etc. Eu sempre preferi o diálogo e sempre sou enjoada mesmo. O do conversar, do debater, o de responsabilizar. Então, eu assisto junto. Quando tem algum conteúdo, eu pergunto o que aquilo vai acrescentar na vida dele, o que tem de produtivo, o que tem de negativo, o que tem de bom. Faço essa DR, né? Esse questionamento o tempo inteiro. Aí, não sei por que cargas d'água, ele ficou sabendo que Felipe Neto estava processado, alguma coisa, sei lá, alguma coisa desse tipo. E ele disse assim para mim, eu nunca mais vou assistir, porque ele fez uma coisa de muito errado, uma coisa de muito grave. Se eu tivesse proibido, eu proibia de assistir sozinho, assistia comigo, com o pai, etc, né? Mas, de repente, se eu tivesse proibido, teria despertado o interesse de querer. Então, fica muitas vezes aquele comportamento, estou na casa do meu amigo, a mãe do meu amigo deixa, eu vou ver escondidinho. Né? Então, assim, não que ele vai fazer nada, que ele nunca vai fazer nada escondido de mim. Também não estou sendo tão fora da realidade em relação a isso. Mas eu procuro, o que eu busco é essa transparência. Dentro disso, o que isso tem a ver com emoção? O que isso tem a ver com emoção? Porque a gente vai trabalhando muito desde de novo o que é dele e o que é do outro. Então, assim, eu assisto aquilo que está me beneficiando. A partir do momento que aquilo vai trazer algum tipo de prejuízo, é problema dele, ele que vai arcar com aquilo, ele que vai se resolver daquela forma e daquela maneira. E eu também não quero mais participar em relação a isso. A mesma coisa a frustração, que é uma outra emoção que eu sempre falo com vocês, muito importante, e que a gente deve trabalhar muito dentro da escola, né? Através de jogos, através de brincadeiras. Então, perceber que nem todo mundo é igual, que todos são diferentes, que tem dia que você ganha, que tem dia que você perde, o dia que você perde, você avalia por que você perdeu, e depois você vai procurar trazer respostas e desenvolturas melhores em relação àquilo, tá? Então, a escola é uma instituição social que reflete as contradições da sociedade, a qual pertence e auxilia a formação dos sujeitos. Ela possui uma estrutura composta por um espaço físico, que aí tem seus recursos humanos, né? Diretor, coordenador, pedagogo, professor, psicólogo, e objetos necessários à prática educativa. Uma dinâmica de funcionamento composta das relações interpessoais e regras institucionais. E possui objetivos que se constituem da intencionalidade de influenciar a aprendizagem do outro em determinado sentido, ou seja, que tipo de aluno a instituição deseja formar, que tipo de mudança quer promover no aluno e em que aspectos no desenvolvimento deseja atuar. Eu sou mega enjoada com escola e eu achei que eu não fosse ser, tá? Achei que eu fosse ser uma mãe assim, light, não sou. Sou uma mãe muito enjoada, mãe enxaqueca. Então, eu sou uma mãe, mas é mãe enjoada e enxaqueca em qual sentido? Que eu avalio as políticas internas da escola, eu quero ver o estatuto da escola, eu quero saber a missão, a visão, os valores da escola, eu quero exemplos de como isso é colocado em prática. Eu quero saber como que a escola valoriza o professor em termos financeiros, em termos de qualificação. Eu quero saber como que a escola estabelece contatos com os pais. E eu não quero saber isso só para escolher a escola que meu filho vai estudar, não. Eu quero saber isso
frequentemente. Eu quero saber isso no mínimo anualmente. E quando eu vejo que isso não tá legal e não tá bom, eu solicito uma reunião e vou com vamos dizer assim, uma pauta para essa reunião, com itens organizados e com propostas. Não sou daquela mãe também que chega lá, isso tá ruim, só aponta, tá, mas como podemos tomar esse direcionamento? E a escola negocia muito comigo. Eu gosto muito da abertura que eu tenho na escola, do meu filho. Não fui eu que escolhi essa escola para ele. Ele que escolheu a escola porque ele se deu bem naquele espaço. Mas isso é vigiar a relação da escola com a criança, que tipo de criança, que tipo de adulto essa escola está contribuindo para construir e quem ela quer entregar para a sociedade. Então, nós temos modelos também educacionais, né? Nós temos o construtivismo, nós temos escolas mais conservadoras, né? Nós temos escolas baseadas na teoria de Winnicott, de Piaget, enfim, mas, às vezes, a ideia dessa escola é vender esse peixe, é vender essa proposta, e na prática as coisas funcionam muito diferente. Eu sou já de um padrão mais misturada entre o conservador e o construtivismo. Né? Então, assim, eu acredito que a criança tem seu próprio tempo, as crianças não produzem igualmente, mas eu também entendo que a escola precisa seguir uma norma, uma regra. Não dá para criar um padrão para cada criança, né? Até porque a escola não vai dar conta disso tudo. Porém, na estrutura, na formação desse espaço escolar e na formação desse estatuto, dessas regras, isso precisa ser exemplificado, isso precisa ser usado na prática. De que maneira? Isso que é importante. Porque a teoria é linda, né? Como vai transformar isso na prática e como você vai cobrar isso dos seus alunos é que faz toda a diferença. Então, regra. Como que as regras são cobradas? Como que a disciplina é cobrada? Né? Isso que vai fazer diferença no resultado que você vai entregar. Bem, os objetivos da escola devem ser construídos por todos os sujeitos envolvidos, professores, alunos, pais e funcionários, através de discussões e reflexões. Eu vou confessar para vocês assim, que quando eu cobro da escola, eu nem cobro a participação de todos esses, mas eu digo que esse projeto pedagógico ele foi construído com a participação dos professores, dos alunos, dos pais e do pedagogo. Em qual momento, em quais circunstâncias, como que isso foi construído? E às vezes eu quero conversar junto com a direção da escola, com o professor, né? Eu quero conversar junto com o pedagogo e com a direção da escola, e quero ver se esse diálogo está sendo padronizado, se eles estão conversando. Por quê? Porque eu estou entregando meu filho aquele espaço. E eu não estou só entregando meu filho aquele espaço, como eu estou também incentivando ou apoiando, né? ou acreditando que uma parte da sociedade, uma boa parte da sociedade, vai estar inserida naquele mesmo espaço. Então, eu não quero só, posteriormente, trazer resultados em relação à criação do meu filho. Eu quero que as outras mães também. Se eu tenho esse dom, se eu gosto de fazer isso, se isso me traz prazer, no momento que eu vou lá e estou sendo a chata, né, nesse processo, eu estou contribuindo para os outros pais também, para que isso seja colocado e de uma maneira prática. E assim, isso é tudo de uma maneira muito leve que é feito, né? Tanto que a escola que meu filho estuda sempre está junto de mim, sempre me pergunta opinião, a gente sempre senta para debater. Às vezes eu fico tempo sumida, eles querem conversar, eles querem discutir comigo alguma mudança, e isso é muito bom, a gente ter essa parceria e a gente transformar as escolas, né? A escola que os nossos filhos estudam, como uma extensão da nossa casa mesmo. Então, o trabalho do psicólogo escolar também é fazer com que esse social seja estabelecido. Isso é social também. A escola abrir as portas para mim, a escola me permitir que eu converse, a escola me dar acesso ao pedagogo, a escola me dar acesso à diretoria, ao professor, aos professores, aos pais desses alunos, para que a gente possa debater, discutir. Isso é o social. E por meio da abertura dessa escola, eu estou também ensinando aos alunos que ali estão inseridos a importância dessa inter-relação, dessa troca, tá? O projeto político-pedagógico. A palavra projeto vem do latim projecto,
que tem o sentido etimológico de lançar para diante. É um plano para a realização que é algo que deseja, ou seja, é uma organização de ideias. O projeto político-pedagógico, ele vem para colocar no papel, para transformar isso em legislação, transformar isso de forma detalhada, toda exatamente essa cultura institucional, missão, visão, valores, distribuição de disciplinas, como que isso é trabalhado na prática, programação semanal desses alunos e por aí vai. Um plano que possui objetivos e metas e que deve ser vivenciado pelos sujeitos do processo educativo. Não deve ser, portanto, engavetado, desconhecido, sobretudo do corpo docente. Uma outra coisa que eu falei com vocês anteriormente é assim, eu quero ver a documentação, não falei sobre isso? A proposta do ver a documentação, a proposta de ver o projeto político-pedagógico, é que ele não fique ali apenas para dizer para o MEC a cultura da escola, mas que aquilo seja feito na prática, que aquilo seja colocado na prática. Porque nesse momento eu não estou importada com o MEC, não é o MEC que está todo dia ali vivendo aquela realidade. Então eu quero saber o que esse projeto político-pedagógico colocou e o que isso condiz com a realidade do espaço escolar. Quando eu falo gente, não estou me falando só como mãe, não, tá? Eu estou me falando assim, porque nesse momento eu me coloco como mãe, porque eu não sou psicóloga da escola do meu filho, mas eu me coloco como psicólogo escolar. Psicólogo escolar, ele tem a função de avaliar o quanto que as regras estabelecidas pelo projeto político pedagógico no que diz respeito à cognição, à emoção, ao social, estão sendo colocadas em prática, o quanto que isso está sendo realidade dentro do cotidiano da escola. Como os professores poderão realizar um trabalho integrado e formar um aluno em determinado sentido, estou aqui, ó. Se desconhecem os objetivos do projeto político-pedagógico que deveriam perpassar as ações da instituição escolar. Daí a importância de ser discutido e construído por todos para que ele seja conhecido e vivenciado. Então, aqui vem uma situação, um problema, tá, pessoal? Gostaria que vocês agora ficassem atentos junto comigo e a gente, então, vai discutir sobre isso. Ana Paula é psicóloga de uma escola que trabalha com educação infantil. Ela está conversando com uma professora sobre o projeto político-pedagógico. O que Ana Paula está explicando sobre o projeto político-pedagógico? Após elaborar o projeto político-pedagógico, deve ser implementado no prazo de 6 meses. A implementação do projeto político-pedagógico só poderá ser avaliada ao final do ano letivo. A implementação do projeto político-pedagógico é um processo permanente. E aí, o que vocês acham? Gostaria que vocês abrissem aqui e me dissessem assim, qual é a resposta que vocês mais acham próximo da realidade do papel do psicólogo frente ao projeto político-pedagógico? Alternativa A, B ou C? Por que vocês escolheram isso? Bora, gente, sem medo de ser feliz. Vocês podem me falar no chat também, tá? Se vocês quiserem, vocês podem falar no chat, não tem problema. Vou até deixar aberto aqui. Mas vamos lá, deixa eu trazer alguns questionamentos aí que vocês estão muito inibidos, vocês estão muito tímidos. Carol abriu aí, Carol? Samara, alguém vai falar? Ou não? Então, assim, se quiser me interrompe, tá? Após elaborado o projeto político-pedagógico, deve ser implementado no prazo de 6 meses. Isso não interessa para o psicólogo. Se tem uma legislação sobre isso, quem vai cuidar dessa legislação é o pedagogo. B, né? Samara colocou, eu acho que letra B. Então, a implementação do projeto político-pedagógico só poderá ser avaliada ao final do ano letivo. Isso mesmo. Ou seja, e a gente só pode dizer o que está certo, o que está errado, o que deu certo, o que deu errado, após a gente fazer essa testagem. No momento que a gente monta um projeto político-pedagógico, a gente monta em cima da dor
desses alunos, desses familiares, desses professores, né? Isso. E aí, a cada ano, vão tendo demandas diferentes, ou seja, vão aparecendo novas necessidades. A gente, dentro da própria graduação, a gente, hoje mesmo eu tive na FASAP para fazer uma reunião sobre isso, a gente vai ter uma trabalheira danada para mudar, por exemplo, as situações de estágio em atividade remota. Porque a gente não esperava por essa situação e a gente precisa documentar tudo isso, como tudo está acontecendo nesse momento. Assim como existem determinadas mudanças que acontecem no espaço escolar, né? Então, às vezes você pode perceber que os alunos estão pedindo mais atividades extra-classe, que eles querem mais convívio social, que eles querem um espaço de convivência. Eu fui fazer uma pesquisa numa escola e aí sobre orientação profissional, mas aí a gente complementou isso perguntando sobre o nível de satisfação desses alunos com a escola. E os alunos, o que eles mais queriam é que a escola oferecesse outras atividades, que não fossem as atividades obrigatórias, para eles terem mais tempo de convívio com os amigos. Então, isso é bom e é ruim. Bom por quê? Porque a gente sabe que essa escola conseguiu fazer com que esses alunos virassem amigos, criassem vínculos uns com os outros, mas a gente também percebeu que isso estava pobre. A maioria, uma grande maioria, falou a mesma coisa, né? Respondeu a mesma coisa. A implementação do projeto político-pedagógico é um processo permanente. A implementação, não. A revisão do projeto político-pedagógico, ele é um processo permanente. Por quê? Porque a gente refaz, né? A gente revê, a gente reavalia, né? E isso não tem fim. Então, não significa dizer que eu terminei um projeto político-pedagógico hoje e que esse projeto vai perdurar aí por toda a vida, né? Ele vai mudar e vai mudar muito. Então, mas isso não... Posso falar? Perguntar um negócio, Luciano? Mas isso não é uma coisa assim que acontece, né? Tipo assim, a implementação do projeto político-pedagógico teria que ser uma equipe para sentar e fazer o projeto político-pedagógico, certo? Sim, certo. Né? Só que não é feito assim, né? Na realidade, é feito por determinadas pessoas e depois assinadas por outras. Não é feito aquela equipe que é para fazer. E quando ela é um processo permanente, que ela passa por modificações ao decorrer do ano, aquela coisa toda, não passa... Ai... Falar demais. Não passa por aquele processo para rever, sempre assim, para mudanças, para coisas melhores. Vai ficar sempre naquela mesmice. Quando você falou sobre ir na escola do seu filho, lutar pela melhoria dos professores, aquela coisa assim, eu estava analisando, né? Eu falei assim, vou chamar ela para lutar pela gente também. Por quê? Porque é uma classe desvalorizada, né? É uma classe que você não vê assim, união, você não vê respaldo de nada, você trabalha em 3, 4 escolas e, por fim, você fica assim, sem saber qual caminho você está seguindo. Por quê? Porque a sua profissão está completamente desvalorizada em todos os aspectos. Não tem, igual você falou, você faz isso porque você gosta. Mas hoje nós não temos ninguém lutando pela nossa classe. Sim. Principalmente nessa implementação desse processo político-pedagógico aí. Sim. Ele não é feito por nós. Então vamos lá. Na teoria você falou corretamente, né? E na prática também você falou corretamente. Como que as coisas... E aí, a gente também não pode generalizar, né? Mas a gente sabe que as coisas acontecem. Assim, a gente sabe também que a classe é muito desvalorizada. Isso é uma verdade.
A questão é, nesse processo daí, vocês, enquanto profissionais, de fato, infelizmente, o que deve ser ao contrário, não vão ter tanto essa influência como tem eu ali, eu estou falando enquanto mãe. Então, eu consigo ter uma influência por causa disso. Porque, além de mãe, também sou cliente, né? Existe uma questão aí. Não é que eu use dessa arma, não, mas que a escola entende também dessa forma, dessa maneira. E aí, quando você está enquanto professor, você está, tipo assim, querendo mexer numa coisa que não faz parte da realidade, né? Que não condiz, está querendo reclamar demais, está querendo mostrar serviço demais. Então, o movimento que a gente tem que fazer é dos pais se comprometerem com isso. Quando não há comprometimento dos pais, as coisas ficam muito mais complicadas. Por isso que eu digo que o trabalho se começa com os pais. O start, o ponto inicial da psicologia escolar, e agora eu estou falando de psicólogo escolar. O ponto inicial do psicólogo escolar é fazer todo esse trabalho de responsabilidade com os pais. Então, assim, você deve ter visto, enquanto professora, na frente a essa pandemia, o quanto que os pais descobriram que ensinar para os filhos dá trabalho. Só que tem pai que está no terceiro filho, nos dois ele não descobriu, não, ele só foi descobrir no terceiro agora na pandemia. Você deve ter visto isso, muito isso. Então, os pais também querem delegar à escola uma responsabilidade e que não sabem nem o que está se passando lá dentro e de que maneira que as coisas estão acontecendo. Ele quer simplesmente que a escola preencha aquele tempo de 1 da tarde às 5, 6 horas da tarde e que no futuro entregue esse filho pronto para passar no vestibular, quando o pai faz questão disso, porque também às vezes nem faz, né? Geise, você poderia falar a respeito desse projeto político-pedagógico em escolas públicas e em escolas privadas? Existe uma diferença, o que eu acredito que tem sim, principalmente de carência de uma comunicação na escola pública. Então, na escola pública, geralmente, acontece dessa forma, mas vem pronto e assinado, exatamente como foi exposto, né? Assim, no sentido de tem um poder maior. Na escola privada, na maioria das vezes, existe uma discussão maior entre os professores e o pedagogo, mas professor daquele, porque o projeto político-pedagógico, ele, dentro dele, se constrói todos os anos, né? Então, tem uma proposta da escola, que é geral, é generalista, a visão, né? A cultura organizacional, vamos dizer assim, e depois, dentro daquilo, assim, o ensino médio. Como que a gente vai explorar o ensino médio? Como que a gente vai trabalhar o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano? O ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2, o infantil, né? E geralmente pede-se nesse momento o pedagogo, que é daquela faixa etária, né, daquele grupo, junto com os professores, e se constrói isso. Na escola pública, na maioria das vezes, eu não tenho tanta experiência assim, com projeto político-pedagógico em escola pública, né? Não sei na teoria, mas já fui dar palestras, já conversei com vários, inclusive diretoras de escola, e eles falam exatamente isso, que existe não tem muito esse diálogo, não se estabelece muito às vezes, essa abertura e essa possibilidade. Então, a diferença não é que não seja construído, na escola pública é construído a la Monter, pelo contrário, tá? Uma outra observação que eu faço, as escolas públicas, eu acredito não, tenho certeza, os professores eles estão muito melhor qualificados. Vocês, de escola pública, vocês têm, agora então com o ensino à distância, né? Vocês têm qualificação, vocês têm cursos, né? Um estado ou município, às vezes, oferece, na escola particular, não. Aquele professor tem que buscar, ir atrás, né? De se qualificar, de procurar novas metodologias de ensino, visto isto, que quando o professor disse, agora o ensino à distância, meu Deus, esse computador na minha frente, faço o que com isso? Metodologias ativas estão em alta e não é agora com a pandemia, isso já vem sendo usado há muito tempo, né, dentro do ensino. Então, assim, qual o tipo de qualificação que tem se disponibilizado para esse professor que vai impactar no relacionamento social desse aluno? Tudo isso vai acabar esbarrando no relacionamento social desse aluno. Não sei, Samara, se eu respondi a sua pergunta, tá como Carol aqui,
Não sei, que é a pessoa que perguntou, que eu também não estou vendo o rostinho, mas se eu respondi. Mas é exatamente isso. O nosso papel no espaço escolar é trazer essa reflexão, é provocar, é alfinetar e é trazer a família para a escola. É o tempo inteiro puxar a família para o espaço escolar. A família está muito distante da escola. Eu não sei se agora, com essa pandemia depois, de repente a família vai estar mais presente, mas, sinceramente, não acredito. Tenho visto muito cada um resolvendo seus problemas da sua forma, da sua maneira, e que se ferre o restante. Então, não sei se isso vai trazer tanto impacto nesse sentido, mas o nosso papel enquanto psicólogo escolar é sempre fazer esse tipo de convite, sempre fazer esse tipo de provocação, tá? Depois, a importância do projeto político-pedagógico para o trabalho do psicólogo escolar, né? Acredita-se que atualmente deve ser fruto da reflexão e discussão de diferentes sujeitos envolvidos no processo educativo. O psicólogo que atua na escola irá participar da elaboração, da implementação e da avaliação permanente do projeto. Estava fazendo uma consultoria numa psicóloga que trabalha em 2 escolas já há 8, 9 anos, como psicóloga escolar, e aí ela estava reclamando do oposto, dizendo que a escola deixava toda essa elaboração nas mãos dela e às vezes ela se via solitária, né, sozinha nesse processo de elaboração. Essa postura, essa maneira mais incisiva, essa maneira mais segura de falar vem com o tempo. E foi isso que eu trabalhei com ela. Ela deveria se colocar numa postura mais incisiva frente ao espaço escolar. Mais incisiva no sentido de apresentar perdas quando as outras pessoas não participam e ganhos quando as outras pessoas participam. Qual é a contribuição que as outras pessoas podem trazer? E aí a gente pode ter pessoas-chave, né? Uma pessoa que tem mais experiência com sala de aula, uma pessoa que é menos polêmica, uma pessoa que tem noção sobre as diretrizes pedagógicas, né? Que tem uma noção maior sobre essa parte, vamos dizer assim, pedagógica mesmo. Não é só o saber fazer, mas é o saber elaborar, né? São coisas distintas também, são funções distintas. A implementação é um processo constante, onde as ações procuram alcançar os objetivos a que ele se propõe, como, por exemplo, podemos pensar o objetivo de formar cidadãos. Esse objetivo exige trabalho constante, por aí vai, né? O que eu falei com vocês anteriormente. Desse modo, o psicólogo participa de forma ativa na elaboração, implementação e avaliação permanente. Vocês devem reparar aqui que o que mais está sendo defendido aqui é a participação do psicólogo. Tem a legislação, né, agora do psicólogo escolar nas escolas públicas. Não deu tempo nem disso ser levantado bandeira, de ser defendido, né, de ser colocado em prática, porque logo veio essa questão da pandemia, mas que nós possamos ficar atentos a essa legislação e que cobremos o nosso espaço, né, que cobremos o exercício da nossa função, visto que a lei aponta sobre essa obrigação. Isso não é uma questão facultativa, é uma questão obrigatória. Então, esses psicólogos precisam estar nesse espaço. Suponha que agora vamos para a atividade. Suponha que conste, vou chegar para cá. Suponha que conste no objetivo geral do projeto político-pedagógico a formação de cidadãos críticos que tenham a possibilidade de refletir acerca da realidade na qual estão inseridos. Considerando esse objetivo, como o psicólogo pode auxiliar na formação de cidadãos críticos em uma escola de ensino fundamental? Que questões podem ser refletidas diretamente com os alunos? Que projetos temáticos podem ser propostos? Eu gostaria que vou dar 5 minutinhos aí para vocês. Vocês podem escrever no chat ou vocês podem escrever no papel e abrirem o microfone, fica melhor. Mas se vocês não quiserem, ok. E daqui a pouco vocês expõem para mim essas 2 questões. Então, assim, o projeto político-pedagógico tem como objetivo auxiliar o aluno, né, na formação de cidadãos críticos no ensino fundamental. Que questões podem ser refletidas com os alunos sobre isso? Sobre ter esse pensamento crítico? E que projetos temáticos, ou seja, que temas podem ser abordados dentro dessa proposta?
Vou dar 5 minutinhos aí, vocês escrevam, tá? Oi, posso falar? Gês? Deixa só dar os 5 minutinhos, faltam 2 aqui, aí eu... Ah, tá, desculpa, é que eu estava escrevendo aqui, né? É para escrever no chat ou pode falar aqui? Pode falar aí, não tem problema não. Tá? Já chamo vocês. Tá. Olha aqui, mano. Vamos então? Pode. Era a Noemi que estava falando, não era? Oi, sou eu. Eu Tenho não que vejo, trabalhar minha... então eu fico pela adivinhação da voz, né? Então vamos. Noemi. Então vamos. Gê, Oi. eu tenho que trabalhar minha ansiedade, porque eu estava escrevendo aqui, eu nem prestei atenção que você falou dos 5 minutos. Desculpa. Nada, tem Olha só. Eu respondi o seguinte, que questão ser refletida diretamente com os alunos. Eu coloquei que pode ser refletida questões sobre a sociedade e o meio ambiente em que vivem, né, ou convivem. Sim. E aí, como funciona e o que pode melhorar. Uhum. Questões que podem ser refletidas, né, diretamente. Uhum. Eu pensei no meio ambiente, né? E você pensou em trabalhar quais temas, os projetos temáticos? Você pensou em alguma coisa? Projetos temáticos, eu pensei assim, ó, realizar projetos em que os alunos podem participar
eu coloquei com interação, né? E coloquei um exemplo de Olimpíadas internas. Eu lembro que quando meus filhos estavam no Colégio de Pádua, eles participavam de Olimpíadas. Então, isso com múltiplas competições. Então, pode ser um projeto temático para melhorar a interação dos alunos, a aceitação das diferenças, né? Que todo mundo pode participar, todo mundo pode competir, todo mundo tem o direito de ganhar, né? Sim, ótimo. Então, eu pensei na interação, né? Com uma Olimpíada interna. Tá Não sei ótimo. se é isso. Tá, deixa o pessoal falar e depois eu complemento, mas tá ótimo. A ideia é essa mesmo, tá bom? Obrigada. Vamos. Mais alguém para falar? Tá, obrigada. Desculpa que o cachorro tá latindo. Bora. Eles pedem muito agora, chegando eles pedem muito para falar sobre a questão do Setembro Amarelo, Aham. que fala muito sobre o suicídio. Uhum. Aí eles pedem para levar pessoas para fazer palestra, eles gostam muito de debate sobre isso, aí conseguem colocar para fora. Alguns alunos expõem, né, para alguns professores a realidade da vida, né? Alguns também a questões das drogas, que é uma questão muito frequente no ensino fundamental 2, que é uma questão assim que a gente lida constante. E o projeto seria, a gente leva para fazer essas palestras, geralmente ex-pessoas que já estiveram nesse mundo e conseguiram sair, né? E, assim, filmes para levantar a autoestima deles, que geralmente são muito baixas devido à condição de vida familiar deles. Então, seria nesse caminho, nessa linha aí, entendeu? Tá ótimo. Mais palestras e filmes debatendo sobre suicídio, Setembro Amarelo, drogas, essas questões. Tá. Ok. Obrigada. Vamos lá. Mais alguém? Não? Há uma coisa, Jéssica, que eu esqueci de falar, é uma coisa também que eles pedem muito, é a violência doméstica. Ah, tá. Okay. Como eles pedem para falar sobre isso. Mesmo em aula online, eles pedem para falar sobre violência doméstica. Está muito em aula falar sobre isso. Eles pedem isso. Tá, deixa eu ler agora aqui a Samar. Acho que levantar debates sobre temas do interesse dos alunos, mas também alguns temas que quebrem essa zona de conforto, de fala, porque daí eles buscam conhecimento em outros aspectos e conseguem opinar a respeito, principalmente os voltados ao âmbito social e da atualidade. Ok, perfeito. Então, assim, além disso, aí quais seriam esses outros temas? Por quê? Vamos colocar, vou fazer um resumo aqui, né, do que foi colocado aqui no áudio e depois sobre o chat. Todos esses temas, eles são super relevantes e devem ser colocados em prática. Mas o mais importante disso tudo, além deles escutarem falar, deles verem alguém que já passou por um problema, como que saiu desse problema, os danos que essa situação trouxe para a vida deles, como eles pensam sobre esse fenômeno, sobre essa situação. E aí, geralmente, eu dou muito palestra também, já né, antes da pandemia, em escolas, falando sobre a gravidez na adolescência, é outro tema que eu já falei muito em escolas, sobre suicídio, depressão, sobre violência doméstica. Mas eu sempre peço depois, porque geralmente boto no auditório e boto todo mundo junto. E aí depois eu peço assim, distribuam vocês nas salas de aula de vocês, façam rodas de conversa e peçam para, por exemplo, o tema central é violência doméstica. Mas eu quero que vocês vão se dividir em grupos de 3 pessoas. Eu quero que vocês 3, dentro de violência doméstica, tragam um tema para falar.
E o que vocês sabem sobre esse tema? Você vai trazer um outro tema dentro de violência doméstica, e você uma outra questão, né? Ou um questionamento, uma pergunta, uma reflexão. Vocês vão indicar um filme ou um livro, ou uma forma de ajudar a pessoa que está passando por esse problema, porque aí a gente tira também a pessoa um pouco desse lugar que você colocou até como baixa autoestima, e que às vezes ela não se dá conta também no lugar de vítima. Não é se ficar fazendo de pobre coitada, não é isso. É porque às vezes aceita muito, não é que aceita, já está vivendo há muito tempo naquela situação. E aquilo já foi internalizado, então é como se aquilo pertencesse à vida dela. E como se ela fosse obrigada para o resto da vida a carregar aquilo, porque aquela é a história de vida dela e ponto final. E não vai mudar. Então, assim, a gente trabalha muito o quanto que a gente pode também trazer estratégias de enfrentamento dentro de um lar, dentro de uma família, dentro de uma sociedade que não está dentro dos padrões mais adequados, ou que está passando por algum problema de vulnerabilidade, algum problema emocional, enfim, como que eles podem criar estratégias para conviver dentro desse espaço. Então, assim, as palestras são importantes, os filmes são importantes, as rodas de conversa são importantes, mas dar responsabilidade para eles pensarem, eles trazerem essas reflexões, não entregando nada. Depois que você entrega tudo isso, porque isso é entrega. Depois que você entrega tudo isso, você pede para eles produzirem, porque aí você está criando cidadãos críticos. Opinião, cidadão com opinião, tá? Essa é a ideia da Samara, muito legal. Então, assim, a gente sabe que a questão econômica, né, acaba acarretando dependência química, álcool, drogas, sabe que tem abuso sexual, sabe que tem gravidez da infância, sabe que tem a questão da violência doméstica, né, a questão da depressão e do suicídio. Tudo isso não acontece só com baixa renda. Mas, além de tudo isso, quais outros problemas? Então, pedem também para eles saírem um pouco desse universo de só esses sofrimentos, que não são poucos, né? Não são só. Mas quais outros sofrimentos também estão nesse espaço? Ou que às vezes é um sofrimento deles, que nem é um sofrimento da maioria, né? Ou que eles percebem na sociedade como um sofrimento, quais são os questionamentos dele em relação a isso. Enfim, e aí a gente vai conseguindo ter mais acesso aos pensamentos. Porque de tudo isso, gente, o que vale é a gente conseguir acessar essa mente obscura, né? Esse local de pensamentos, de ideias, de cognições, que é tão difícil da gente conseguir acesso. Quando está em terapia é difícil, imagina sem terapia. O 10º período, o 8º período, eu falei com vocês, ia começar um trabalho muito legal nos 2 CIEPs de Fado, mas por causa da pandemia não deu certo. Mas eu estava, assim, ansiosa, porque as diretoras fizeram uma reunião com a gente e elas abordaram os problemas mais frequentes nesse espaço. E a gente viu o quanto que é carente deles terem essa escuta, mas essa escuta com um olhar mais psicológico mesmo, né? Com uma visão mais da psicologia em si. E não só como uma questão informativa, uma questão de esclarecimento, de escutar a dor, né? De escutar o sofrimento mesmo, não como uma maneira geral, mas como aquilo é visto por cada um. Gesi, houve uma situação em uma escola que percebeu que 2 meninas tinham um relacionamento amoroso e chamaram os pais para conversar, o que gerou um conflito absurdo, porque elas não eram assumidas em sua sexualidade para a família. Como psicólogo no ambiente escolar, trabalharia nessa questão? Vamos lá, Karine, 2 questões que você colocou aí. A questão aí eu queria que você me respondesse o que você deseja, assim, né, com a sua pergunta. A questão da escolha sexual desses jovens ou a escolha do problema que foi criado de chamar os pais e informarem sobre uma situação que não eram delas, que elas não queriam esclarecer, né? Eu vou acabar falando sobre as duas, tá? Então, a questão, assim, da escolha sexual. A gente tem vivido uma realidade onde essas escolhas fazem parte das novas escolhas da sociedade. Se a gente é a favor ou não, se isso está dentro dos nossos valores ou não, isso está fazendo parte da sociedade.
O que a gente pode trazer aí como esclarecimento dentro disso é a questão do conceito de família. Não que elas não vão formar uma família, né, dentro do conceito delas. Mas qual é o conceito de família? Quais são os impactos que elas vão sofrer na sociedade, né? Os ganhos e as perdas dentro dessa escolha, e se essa escolha está feita. Porque às vezes a escolha não está feita. É uma situação que elas estão vivendo, mas a escolha ainda não está feita. E aí, a gente tenta compreender se isso foi feita uma escolha ou se isso é uma condição, é uma situação que elas estão vivendo. Em relação aos pais, se isso a gente percebe que está colocando em risco, se a gente percebe que esse relacionamento amoroso, independente de ser hétero ou homo, é a mesma coisa e vai trazer o mesmo conflito. Se está colocando em risco, se essa pessoa está mais dispersa, se essa pessoa está mais matando aula para estar com a outra, se está tendo, de repente, comportamentos obscenos dentro da própria escola, alguma coisa, a gente vai chamar e vai conversar como se a gente estivesse conversando em relação a um casal hétero. A questão não é o homo, né? E se foi colocado como um problema porque era homossexual, erraram na maneira de discutir sobre isso. A questão é como está havendo essa postura em relação ao relacionamento. E aí, a escola ela tem que se posicionar isso independente da escolha sexual, vamos dizer assim, né? Alguém mais quer colocar alguma coisa? Hoje em dia, é muito desafiador a gente trabalhar nas escolas por causa dos diferentes valores. Né? Não é nem por uma questão de preconceito, não é isso. É por uma questão que, às vezes, a gente percebe que aquilo pode ferir a família e a criança está fazendo uma escolha diferente dos valores familiares. E aí a gente quer tomar a rédea disso. Só que a rédea não é nossa. O nosso papel no espaço escolar é dar essa educação, cidadãos críticos, valores, base, escolhas, responsabilidade, autenticidade. Esse é o papel da escola. Mas a gente não tem como impedir. E esse impedir não vai ser feito por meio vamos dizer assim, da denúncia. Né? Esse impedir vem por meio da participação da família. Dificilmente a família não vai participar desse processo, porque não é uma questão de ser homo ou não, de estar nas drogas ou não, é uma questão de estar com comportamentos fora da média, dentro do espaço escolar. Certo? Ficou claro até aí? Então tá, a gente encerra aqui hoje. Pessoal, reforçando, tá? Amanhã não tem aula. Vocês vão ter aquele debate sobre violência doméstica, agosto lilás. Vocês precisam fazer a inscrição no site da FASAP. Se vocês abrirem o site da FASAP, está logo lá na primeira capa, né? Na primeira página. Por quê? Porque a partir dessa inscrição é que o certificado vai ser emitido, tá bom? Então, beijo para vocês. Amanhã eu estarei na palestra e a gente se encontra na semana que vem. Tchau! Tchau. Tchau, obrigada.